Bom dia a todos os irmãos, ao grupo dos obreiros, a paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em João 8, a partir do primeiro verso, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E com insistência perguntou-lhe, interrogou-se, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que tire a primeira pedra. Ele tornou a inclinar-se e escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguiu-dos da consciência, saiu um por um, a começar pelos mais velhos. Até o último ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Ninguém. Jesus disse: Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Esta passagem da mulher adúltera, pega no ato do adultério, foi uma armadilha para Jesus. Eles pegaram essa mulher e realmente ela estava no ato de adultério. Porém, se observarmos, os homens que pegou esta mulher são os escribas e fariseus. E eles pegaram esta mulher para tentar Jesus. Porque Jesus, ele falava da palavra de Deus, citando também as coisas de Moisés, Isaías, Torá, as partes das Bíblias. E eles não queriam, porque Jesus já estava incomodando. Ali, o próprio Jesus trazia a verdade. O próprio Jesus trazia às claras o certo e o errado. Então eles queriam levar Jesus até o profundo, diante do povo, para que viessem ser contra as próprias palavras que Jesus dizia da Bíblia. E ali estes homens, que eram os escribas e fariseus, eram homens que escreviam. Escriba eram os que escreviam. Então eram homens doutores da lei, eram sacerdotes do templo e faziam parte do templo. Os fariseus eram homens que conheciam e estavam no templo quase sempre. Porém, vivia de dogmas do seu eu, do achismo,
achando que o cargo, os ministérios e quem era mais velho dentro do templo era que tinha galardão, era que tinha herança de todas as coisas. E Jesus veio para quebrar estes dogmas e trazer a simples verdade. Quem salva é o que crê, aquele que crê. E será batizado, será salvo aquele que crê. E aquele que segue os mandamentos com promessas e dá fruto de justiça. Então, quando pega esta mulher, traz a Jesus, e Jesus está ali pregando, ali perto do templo. E ali a multidão que observava e ouvia Jesus sentado, ouvia as palavras de Jesus. Quando de repente chega estes homens com a mulher e diz, mestre, Jesus já observa dizendo, peraí, por que me chama mestre? Homens que eram diferentes e não fazia parte do seu meio, do seu convívio. E ele observa que é escribas e fariseus. E ele diz, mestre, e eles dizem, mestre, pegamos essa mulher em ato de adultério. E aí eles começam a citar a palavra. E eles dizem, e na palavra, e na lei de Moisés, todos que é pegam nesse ato é apedrejado até a morte. Olha o que eles queriam fazer, jogar toda a responsabilidade para Jesus e diante e perto do templo, jogando toda a responsabilidade para Jesus. Jesus, com a sabedoria, está agachado e continua agachado e continua escrevendo, observando, praticamente respirando fundo, porque ele sabia o que, se ele dissesse alguma coisa fora do conhecimento do conceito bíblico, seria contra ele diante do povo e perto da igreja. E Jesus então diz, aquele que entre vós não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E a maioria já estava com as pedras nas mãos para atacar, porque se Jesus dissesse se é fato, se é verdade, então que isso seja feito e se cumpra a lei de Moisés, que era verdade. Porém, essa responsabilidade já cairia em Jesus. Se eles realmente eram escribas e fariseus e seguiam todos os mandamentos de Moisés, por que eles não fizeram lá quando pegaram a mulher? Só que houve uma falha. Houve uma falha deles para com Jesus. Se observarmos a lei de Moisés, todos que eram pegos no ato de adultério, ambos, os dois, o homem e a mulher, trazia para o conselho do templo, trazia para o conselho do sacerdote, e o sacerdote conferia com o homem e com a mulher e com seus familiares, e se fosse verdade, aí sim a família confirmaria e aí seriam apedrejados em praça, não na frente do templo, ou em lugar separado, não na frente do templo. E o que esses escribas e fariseus queriam era um escândalo. Ia jogar na frente, ia jogar no peito, ia jogar na responsabilidade de Jesus. Porque quando os sacerdotes viessem perguntar o que aconteceu aqui na frente, quem está fazendo isso e quem autorizou isso, ia falar, não foi Jesus, a gente pegou essa mulher em ato e Jesus autorizou que apedrejasse, porque ele se diz mestre. Olha a responsabilidade
e o erro que estava colocando Jesus. Mas Jesus, que sonda os corações e sabia desta maldade, ele inverteu o assunto, porque neste ato era para estes escribas e fariseus trazer também consigo o homem, mas não, trouxeram só a mulher. E disseram: Mestre. Jesus já sentiu no tom da voz uma coisa diferente. Não eram seus discípulos que chamavam ele de mestre. E ali Jesus viu a maldade. Jesus disse e continuou escrevendo: aquele que não tem pecado entre vós, que atire a primeira pedra. E continuou agachado, olhando para o chão e escrevendo. E ali no chão ele escrevia, e todos sabiam que Jesus estava escrevendo. E Jesus então só ouve as pedras cair e sai desde o mais velho ao mais moço. E somente fica a mulher. Jesus então levanta a mulher e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Que vieram te acusar. Não te acusaram? Ela disse: não, Senhor. E Jesus respondeu: nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Jesus salva aquela mulher da morte e do escândalo. Ali Jesus está salvando uma alma, uma vida para o reino dos céus, trazendo uma simples palavra: vai e não peques mais. Ali Jesus traz uma lição para aquela mulher, em poucas palavras, sem deixar ela envergonhada, sem acabar com a sua memória, sem acabar com a sua vida, sem acabar com a sua reputação, mesmo sendo pega em ato de adultério. Jesus não lança em rosto e nem conta os detalhes ou põe ela para reviver a história que ela estava vivendo. Ele diz: não tem nenhum acusador, eles não te acusam, nem eu vos acuso. Vai e não peques mais. Jesus continuou dizendo a ela: eu sou a luz do mundo, e aquele que está em trevas vem para a luz, para que ande na luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas sim na luz. Mas terá vida, mas terá luz da vida. Esta palavra para nós traz a profundidade das riquezas, traz a profundidade que Jesus tem para nós, sabendo que nós, seres humanos, somos tendenciosos a pecar, temos falha e já está no nosso DNA as falhas do pecado, porque os nossos antepassados pecaram e aí veio de geração em geração. Mas basta estar consciente que o Senhor é galardoador do que os buscam, o que os seguem. Observe a palavra que o Senhor diz nas últimas linhas, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então que se acheguemos todos no caminho da luz. Jesus, em outras palavras, disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o próprio Jesus, ele é a porta. O próprio Jesus é o caminho. O próprio Jesus é a água que limpa, que lava, que purifica.